Olá, eu sou Fernanda Signorini. Seja muito bem-vinda à nossa série Crie o Seu Método Autoral. E esse é o nosso segundo vídeo da nossa série, onde eu vou falar por que muitas mulheres terapeutas, artistas, dançarinas não conseguem estruturar um método, mesmo já tendo anos e anos de jornada. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre esse bloqueio estrutural que pode estar te impedindo a colocar o seu método autoral no mundo. Simbora lá. Bom, no vídeo anterior aqui eu falei sobre uma coisa muito importante, né? Como que a gente já vem carregando um método mesmo sem ter consciência dele de fato. O nosso método ele vai nascendo na nossa prática. Mas existe uma pergunta muito importante para você sempre se fazer. Porque se o seu método já está ali, por que é que tantas mulheres aqui que eu encontro não conseguem estruturar esse trabalho de fato? Bom, queridas, para a gente poder contextualizar um pouco mais, eu vejo que isso é muito comum em algumas áreas específicas, onde a gente fala mais sobre coisas mais subjetivas, e essa coisa de estruturação a gente fica um pouco mais com dificuldade de fazer. Então, isso acontece muito nas áreas das terapêuticas, das práticas corporais, das práticas artísticas, das práticas mais espiritualistas. Mas é muito importante que a gente consiga unir essa subjetividade com a objetividade de um trabalho, para que a gente possa servir ele de maneira profunda, profissional. Muitas de vocês, como eu sempre falo, já tem muitos cursos, já entende sobre muitas abordagens, carregam muitas técnicas, realmente entendem sobre diversos caminhos e colhem resultados palpáveis, mas raramente sabe como ordenar esse próprio caminho. Não só como ordenar, mas como também comunicar esse caminho para o outro. Essa semana mesmo eu estava atendendo uma aluna que já tem mais de 20 anos de trajetória nas áreas do corpo, da dança, já fez mestrado, doutorado, mas ainda não consegue entender qual é a linguagem própria da comunicação do trabalho dela. Então, isso sempre pega nesse lugar de deixar a sua comunicação mais clara, mais objetiva, de entender essa autoralidade de maneira mais palpável, que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, a sua linguagem própria, por exemplo, com a construção de um trabalho acadêmico. Por isso que aqui eu gosto de falar muito nesse lugar da materialização do seu trabalho de fato, com o seu método, servindo o seu conhecimento e desenvolvendo a sua própria linguagem. Bom, isso faz sentido aqui para vocês? Me contem. Eu quero saber se vocês estão gostando dessa série. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pesquisadoras, simbora aumentar o nosso clã, porque eu estou preparando essa série com muito carinho, espero mesmo que vocês gostem. Então, deixa eu falar agora sobre esses bloqueios que vão acontecendo e que fazem você não acreditar, né, e não estruturar esse método de fato. Então, a primeira coisa é quando você aprende muitas abordagens e a sua prática ela vira uma mistura de técnicas de inspiração, de insights, de referências, e isso não é um problema. Na verdade, isso eu acho que é uma grande potência, a gente poder misturar conhecimentos, misturar áreas de pesquisa. Mas isso pode ser um impedimento de você conseguir visualizar o que realmente é seu, o que realmente é da sua linguagem, o que realmente é da sua ideia, realmente pulsa no seu corpo de maneira autoral. Você já parou para observar isso? Então, primeira coisa, primeiro exercício que eu quero que você faça a partir de hoje é isso. Você vai sim beber nessas fontes, beber nessas técnicas, entender essas inspirações, receber os seus insights, ter as suas referências de pesquisa, mas você sempre vai estar com um olhar de pesquisadora ativa, entendendo e fazendo uma pergunta, né? O que dentro de todas essas áreas, de todas essas linguagens, o que eu posso identificar que é realmente meu, que é realmente uma expressão de algo que eu vivo no corpo, de algo que é palpável para mim. Então, a primeira coisa é a gente começar a perder o medo de falar sobre o que é nosso, tá, queridas? Não tem jeito de você ter um método autoral, né, profissional, um método que realmente vai te levar para um lugar de destaque na sua carreira, sem você acreditar
no que é seu. Então, esse é um ponto que eu quero que você comece a observar a partir de hoje. O segundo ponto, o segundo bloqueio, que eu acho que faz muito parte da realidade de vocês, é que vocês passam muitos anos praticando, mas nunca param para se perguntar o que é que eu faço que é único quando eu estou conduzindo uma prática ou alguém. Sempre identificando essa unicidade do seu trabalho. Né? O que é que eu faço que é único? Que caminho que eu percorro que vem de mim e vem da minha percepção e que eu consigo realmente dominar ali aquele conhecimento? Mas que não é uma referência de livro nem de técnica. É um caminho que é seu, que você percorre enquanto essa praticante, enquanto essa pesquisadora, enquanto essa pessoa que aplica práticas, beleza? E mais uma coisa dentro disso, o que é que sempre se repete na minha condução? Isso também é uma grande chave para você entender essa autoralidade, né? Então, sem essas observações, a prática ela vai continuar sendo vista muito como uma intuição ou como uma junção de técnicas que você estudou, mas nunca como um método autoral. Né? O método a gente sempre vai falar sobre caminhos que se repetem e que levem essa pessoa a um lugar claro e objetivo de transformação. Terceiro ponto, que é um ponto de bloqueio, e esse é um ponto muito profundo que eu separei para falar aqui com vocês, é como que nós, pesquisadoras, mulheres ou não, né, assim, como que a gente ainda se sente sem autoridade para poder assumir o nosso próprio método, achando que isso é uma coisa muito distante da nossa realidade. E não é. Isso é o básico para você começar a ter um trabalho que prospera, que você possa falar daquilo que realmente você acredita, que realmente te representa, que você possa servir com força, com o seu coração e prosperar com isso. Eu tenho inúmeras alunas prosperando, assim como o meu trabalho prospera, já tem muitos anos, exatamente a partir desse ponto que eu me assumi pesquisadora, que eu assumi essa autoridade primeiramente para mim, entendendo e assumindo que eu tenho capacidade sim de ter um método autoral em desenvolvimento, né? O nosso método ele não está fechado, mas ele existe uma narrativa, existe uma ideia lógica e que eu vou desenvolvendo e aprimorando ao longo do tempo. Então, se você continuar esperando você ter mais formação, você ter mais conhecimento, você ter mais validação, você ter mais tempo, né? Muitas vezes o tempo vai passando e a questão não é uma autorização externa, é uma autorização interna de você realmente assumir, antes de tudo, para você mesma, esse lugar de pesquisadora autoral e de uma pesquisadora que desenvolve uma própria linguagem, um próprio método, tá? Então, queridas, desenvolver e estruturar um método autêntico, autoral, ele começa quando você, pesquisadora, decide, primeiro, parar de olhar para fora e começar a investigar dentro esses processos que eu venho falando e trazendo aqui para vocês. Principalmente esse processo que é só seu, que é único, que os pontos que se destacam dentro da sua unicidade. A sua própria condução, quais são as qualidades da sua condução, a sua própria experiência dentro da memória do seu próprio corpo, que é algo que eu converso muito aqui com as minhas alunas, que a primeira coisa que a gente faz dentro da mentoria é investigar a memória corporal, a sua memória corporal, para você entender e se apropriar dessa autenticidade com mais naturalidade, porque a gente vai descobrindo o que é da nossa natureza. Então, vou deixar essa pergunta para você. O que é da sua natureza enquanto ser humano no mundo, enquanto pesquisadora, enquanto profissional? É nesse momento, depois de investigar isso, é que você realmente vai ver, entender, sentir esse lugar que nasce a sua autoria. E não tem coisa mais realizadora na vida do que a gente está falando sobre coisas que nos representam de verdade, né? Então, queridas, deixo aqui esse novo vídeo com esse ciclo para você poder observar a sua própria prática, né? E quando você começa a fazer isso, algo realmente muda.
aquilo que parecia apenas uma experiência solta começa a se revelar como um caminho estruturado, e é isso que importa. Se isso faz sentido para você, curta esse vídeo, curta aqui, siga o meu canal e simbora juntas manifestando esse trabalho com mais coerência, com mais autonomia e com prosperidade dentro desse caminho. Se você sente que realmente a sua prática ela já tem um pouco mais de base, você já tem experiência, você já traz a sua pesquisa, já tem uma jornada, mas ainda não conseguiu fazer isso sozinha, eu sempre abro sessões de direcionamento gratuita comigo, que é uma conversa de 30 minutos entre nós duas, aonde eu vou conhecer você, conhecer o seu trabalho, e eu vou aqui poder te mostrar o que o seu trabalho mais precisa nesse momento e como é que eu desenvolvo dentro do meu método aqui, dessa estrutura, a construção da sua metodologia para que você possa servir com mais coerência em atendimentos individuais, workshops, oficinas, enfim, criar mesmo uma estratégia de ancoramento do seu trabalho autêntico e autoral. O formulário para você entrar na lista de espera, porque são poucos horários por mês, tá aqui embaixo. Entre, preencha, eu vou entrar em contato com você e a gente vai marcar esse encontro. Vai ser uma honra e uma alegria poder te receber aqui e ter esse bate-papo. Tá bom, queridas? Espero que esse vídeo tenha feito diferença aí para você. Começa então a observar o que é único em você, como é que você repete, como é que você faz. Começa a se dar essa autoridade e simbora prosperar muito com os nossos trabalhos autênticos em 2026.